Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. E como vocês leram aí no título, eu fui na palestra da Monja Coen. Eu vou deixar o link do canal dela. Ela tem um canal aqui no YouTube, vale a pena assistir. Todos os vídeos dela são ótimos. Vou deixar aqui no box de informações, né? E eu fui no Sesc Santo André, que ela foi fazer uma palestra, um lançamento do livro novo dela. E o que aconteceu? Nós fomos bem cedo, eu com a minha irmã, para poder pegar o ingresso, para poder assistir de dentro do teatro do Sesc Santo André. Só que o teatro é bem pequeno, então muita gente não conseguiu o ingresso, então eles colocaram um telão pequenininho no restaurante, então muita gente, assim como eu, assistiu de lá. Então eu anotei algumas coisas que me chamaram mais atenção para conversar com vocês, e antes eu vou colocar um takezinho aí. Vocês vão ver que eu filmei do telão, então a filmagem não ficou muito boa, mas dá para ouvir bem, o áudio tá bom que eu já escutei. Então eu vou colocar o takezinho e eu já volto para conversar com vocês. As relações, como que funciona isso, qual a mecânica de uma relação que um tem medo do outro, funciona desse jeito? Isso mesmo. Isso também é uma coisa muito difícil, né? Pode acontecer entre casais, entre amigos, né? Entre parentes, em tudo. Eu não falo o que eu penso, né? Mas eu recomendo que não falem mesmo, porque nem sempre tudo que você pensa deve ser dito. Pense bem antes de falar, acho mais importante, né? Porque tem pessoas que dizem assim, eu falo tudo que eu penso, aí só dá briga. Então, há um pouco de atenção naquilo que você vai falar, não por medo do outro. Uma coisa diferente é respeito. Nós fazemos piadas discriminatórias e preconceituosas que ofendem muitas pessoas. E a gente tem cuidado com isso. Quando eu estava no Japão, nós fizemos até um dicionário. No Japão existe de expressões que são discriminatórias e têm que ser evitadas. E que no dia a dia a gente não pensa, né? Alguém vem te dar uma coisa, você está com as mãos ocupadas e você diz, eu não tenho mão. Uma pessoa que não tem a mão não gosta dessa expressão, porque ele não tem a mão. E você apenas está com a mão ocupada. Então são coisas que a gente, não tendo passado pela experiência do outro, fala até brincando e achando que é engraçado, uma coisa que é ofensiva e discriminatória e que causa dor. Então uma coisa é você ser atento em como fala, a maneira que você fala, mas não é ter medo do outro. Não é ter medo de expor o seu ponto de vista, de dizer não. Não é importantíssimo. O não deve ser dito com muita singeleza. E como nós não gostamos de dizer não, quando a gente vai dizer não, a gente vai ficar bravo antes. E na hora que vai falar o não, o não sai todo torto, né? Quando você pode dizer, a pessoa fala, vem até aqui, você diz, não, não posso. E pronto, não pode. Muito bom. Amei a palestra com a Monja. Muito bom, valeu muito a pena. Bom, gente, desculpa pela iluminação, porque eu tô gravando aqui na cozinha, já é bem tarde, quase meia-noite, tá todo mundo dormindo, né? Mas eu quis gravar hoje para eu não perder o raciocínio do que eu escutei, né, na palestra. Então, eu anotei 4 pontos que eu queria conversar com vocês que me chamaram mais atenção, né? O primeiro ponto, por exemplo, foi sobre a desesperança. Ela sempre falava que o mundo tá muito desesperançoso, que a gente acha que nada tá bom, que nada tá certo. Só que a gente tem que correr atrás. Se não tá bom, a gente fazer ficar bom, sabe? Não importa como, a gente descobrir como é que a gente faz para ficar bom e não ficar reclamando, se lamentando, né? Porque é o que ela falou na palestra também que me chamou a atenção, é que assim, a nossa existência, ela é entre o nascimento e a morte, né? Esse meio termo aí, esse meio espaço de tempo é a nossa existência. O que a gente está fazendo com a nossa existência? Não só para a gente, mas para os outros também, né? Então, o que não tá legal, a gente precisa transformar isso, exercitar. Então, ela falou da desesperança, falou também do autoconhecimento, que é muito importante a gente buscar, né, linkando com o que eu falei anteriormente, buscar o que é qual é o nosso propósito aqui na nossa existência. Isso se chama autoconhecimento, conhecer a gente mesmo e praticar as coisas que a gente aprende, sabe? Não adianta nada a gente ler um livro de autoajuda, não adianta nada a gente ir numa palestra se a gente não praticar, né? Então ela sempre falou, né, na palestra que a gente precisa muito exercitar isso e buscar cada vez mais o autoconhecimento.
Outro ponto foi sobre a intolerância. Como nós estamos intolerantes com o próximo, como a gente está sem paciência para nada, né? A gente não consegue dar um bom dia, vai comprar pão na padaria de manhã, a gente não consegue dar um bom dia pro padeiro, já chega lá e fala, 5, 6 pães. Não fala um bom dia. Se a gente encontra com pessoas na rua, a gente dá um abraço assim, mas já falando com o outro, ou seja, não é sincero. A gente está com muita falta de paciência, muita intolerância. Então a gente precisa praticar isso também, tirar isso de dentro da gente, porque isso não é uma coisa legal nem pra gente e nem para que a gente convive, né? Nem os nossos familiares, principalmente no trabalho, né, gente? Como a gente fica intolerante com as pessoas. Então foi sobre desesperança, intolerância, autoconhecimento. E sobre o mais importante, sobre palavras. Eu acredito que até o foco principal da palestra foi sobre palavras, porque ela sempre falava que na palestra que as palavras têm muito poder. E quando a gente fala alguma coisa que não presta, não precisa nem ser palavrão, entonação da palavra, seja o que for para alguém, a gente também escuta. Então, o nosso cérebro também está ouvindo essas palavras que não foram legais para os outros. Então, elas também não estão sendo legais para a gente. Então, ela falou muito disso, que as palavras têm muito poder, que a gente precisa se policiar. E, na verdade, esses 4 pontos que eu falei para vocês, eles se interligam, né? Porque a partir do momento que você busca o seu autoconhecimento, deixa de praticar a intolerância, fica mais tolerante, né? A gente começa a buscar a nossa existência, o motivo da nossa existência aqui, né? E automaticamente a criar um pouco mais de esperança, né? Porque ela falou assim que a humanidade ainda é muito criança, mas a gente já foi bem menos evoluído, né? Por exemplo, na época da Inquisição, das guerras, o que acontece hoje, ela linkou com os tempos atuais, né? Que hoje o mundo tá violento, só que a gente vê mais porque hoje aparece mais nos noticiários. Antes não era tão divulgado, mas tinha muitas guerras anteriormente, muito mais, muita matança, muita coisa ruim, né? Então ela falou assim que a gente já evoluiu, mas a gente ainda tá engatinhando, precisa de muito mais. E a lição principal que eu queria passar para vocês é essa, gente, de que o que eu aprendi na palestra de hoje, né, é que a gente tem que buscar a se melhorar o tempo todo. Por exemplo, quando eu vou numa palestra dessas, eu gosto muito de ler esse tipo de livro, de buscar palestrantes nesse tipo, como a Monja, porque para mim é como se fosse uma recarga. Faz de conta que eu sou um celular que precisa de uma recarga de vez em quando, porque eu busco melhorar sempre, né? Mas a gente está tão acostumada com o lado negro, do mundo, que de vez em quando a gente precisa de alguma coisa para acordar. Peraí, eu tava fazendo isso, por que eu não tô fazendo mais, sabe? Então, para mim é como se fosse uma recarga energética participar de uma palestra dessas. E por isso que eu quis compartilhar um pouquinho com vocês. Desculpe a iluminação, tô gravando aqui na cozinha mesmo, mas eu não queria perder o raciocínio do que eu escutei hoje, tá? Então vale a pena vocês entrarem no canal dela, eu vou deixar o link aqui embaixo. Todos os vídeos dela são excelentes. E é como eu falei para vocês, foi mais uma recarguinha aí de energia para mim, tá bom? Então fiquem com Deus e muito obrigada por ter assistido. Tchau!